Muito bem, queridos. Nós estamos nessa noite muito especial para todos nós, para celebrarmos o batismo de alguns irmãos, mas nós queremos trazer uma palavra sobre essa questão, não necessariamente sobre o batismo, mas aquilo que o batismo está apontando. O batismo é, pois, um sinal visível, externo, de uma operação invisível. Por ser invisível, de natureza espiritual, o batismo tenta expressar essa experiência de uma forma concreta, real, cênica. A experiência, por ser espiritual, não deixa de ser verdadeira ou real. Aquele que passou pela experiência da conversão, bem entende que ela é muito real, ela não é uma questão de psicologia, de êxtase emocional, ela se trata de uma experiência profunda e real. Mas o batismo tem como um propósito expressar de uma forma visível, um drama, aquilo que acontece no nível espiritual, no nível do coração. Então, aquele que está aqui, por exemplo, nessa noite, vai ver externamente. E, obviamente, vai tentar captar, por meio daquela simbolização, o que é que se pretende fazer com o batismo. Obviamente, só o ato em si não daria toda a compreensão do que é o significado para que ele aponta. Por isso é necessário a pregação, a exposição das Escrituras. Então, o batismo trata-se de encenar a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, de uma maneira, de tal maneira que aquele que está se batizando, ele crê que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou pelos seus pecados, mas também, não só do ponto de vista da fé que é expressada, de que ele confia que Cristo morreu, como cantamos, na cruz por ele, ressuscitou por ele, para dar uma nova vida, mas no sentido também de que ele se identifica com essa verdade, a ponto também de ele dizer assim, nessa noite, de que ele morreu também, foi sepultado e com Cristo também ressuscitou para uma nova vida. Mas nós devemos, então, voltar-nos ao que o batismo tem a apontar para nós, que é o que hoje eu vou chamar a atenção aqui da palavra conversão. Uma palavra importantíssima. E hoje, no contexto do evangelicalismo, do meio evangélico, e por meio de muitas pessoas, tem perdido o seu significado, tem se diluído. Muitas pessoas não têm passado por essa experiência, mas estão somente agregados a igreja no ajuntamento, mas não sabem o que de fato é uma conversão e não foram realmente objetos de uma experiência dessa. Nas Escrituras há várias e várias descrições de conversões, principalmente no livro de Atos. E aqui eu pincei, recortei, picotei um trecho de um pedaço de um testemunho de uma conversão do apóstolo Paulo. A experiência de conversão do apóstolo Paulo é a experiência mais repetida em todas as Escrituras. Ela, por exemplo, em Atos, ela é repetida 3 vezes. 3 vezes Lucas narra o episódio da conversão de Paulo. E outros textos, além de Atos, também falam dessa experiência de conversão. Nós temos Filipenses capítulo 3, onde Paulo descreve toda a sua trajetória da ruptura do farisaísmo até a conversão ao cristianismo. 1 Timóteo, ele diz que era o maior dos pecadores, perseguidor. E aqui, esse texto que eu li, é outro texto que narra a conversão de Paulo, só que de uma forma muito interessante, na primeira pessoa, ele trata aqui de toda a sua experiência de conversão. Eu não vou expor toda a experiência de conversão, por isso que eu pincei apenas o versículo 15 e 16, porque nesse ponto Paulo nos vislumbra, nos brinda com uma percepção da conversão de uma forma muito maravilhosa, muito espetacular, muito grandiosa. Ele, através desses 2 textos que eu acabei de ler, nos convida a refletir e nos aprofundar nesse tema tão necessário, tão fundamental, que o homem precisa entender o que é a conversão. E nessa noite eu queria pensar, a partir desse texto, exatamente de 3 verdades que ele nos apresenta do fenômeno espiritual chamado conversão. O que é conversão aqui a partir desse texto? Primeiro, conversão é algo que foi eternamente planejado. É uma experiência que não é apenas aquilo que é feito de uma forma pontual ali na vida do indivíduo. O indivíduo experimenta essa experiência ali num determinado momento da sua vida. No meu caso, em 1986, janeiro de 86, eu fui convertido ao Evangelho. Mas
para que nós não possamos cair no erro falacioso e enganoso de que essa experiência é uma experiência apenas ali, Paulo vai nos levar para um tempo remoto. No versículo 15 ele começa assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Olhe para onde Paulo nos leva através da experiência da conversão. Ele nos leva para a eternidade passada. A conversão é uma experiência que começou de uma forma embrionária no coração de Deus, antes mesmo de Paulo existir. Deus já na sua infinita sabedoria e soberania planejou a conversão de Paulo. A conversão de Paulo, portanto, não é um acidente, não foi um incidente, não foi um acaso, não estava havendo algo ali do ponto de vista meramente humano. Há uma orquestração divina. Deus estava executando na história aquilo que ele já antes de Paulo nascer, já estava planejado. Portanto, a conversão é algo de cunho soberano. Deus planejara, Deus soberanamente já contemplara, não era questão de sorte. Paulo não tinha acertado na loteria, Paulo não tinha dado o grande prêmio, era algo que Deus já planejara, resgatar Paulo, antes mesmo dele nascer, ele já foi amado por Deus na eternidade. Portanto, a conversão é algo maravilhoso, porque Deus concebe a conversão mesmo antes de nós assim existirmos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem amado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Paulo então vai à eternidade apontando que ele já estava sendo objeto do amor de Deus antes mesmo de ele existir. Portanto, Deus amara, escolhera, predestinara Paulo. Deus já tinha mirado, o seu coração já se afeiçoara por Paulo ali naquela época. A escolha eterna agora é executada na história e no tempo, mas nada daquilo foi um incidente. Deus o chamou naquele momento na estrada de Damasco, mas Deus já o amara antes, na condição de infeliz pecador. Deus já amara e soberanamente o escolhera. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser a imagem do seu Filho, a fim de serem primogênito de muitos irmãos. Há um instante, amados, na vida humana, que o homem se depara com a necessidade de sair de sua vida velha, da sua vida antiga, romper esse modo de vida destrutivo, esse modo de vida vazio e tomar um outro rumo na sua vida. Essa experiência a Bíblia chama de conversão. Num instante, como eu disse, a minha conversão aconteceu em janeiro de 86. Num ponto na minha vida que eu entendi que era o momento de dar um outro significado, uma outra caminhada para a minha existência. Esse instante, onde um instante não se cria de modo vívido e no outro instante Jesus se torna o ser mais precioso para nós. Eu posso olhar para o meu passado, amados, e eu tenho que falar da minha experiência de conversão. Um momento da minha vida, Jesus, ao que me foi apresentado pela religiosidade, pela aquilo que as pessoas passaram para mim, tinha um significado muito distante, muito religioso, muito impessoal. E de outra maneira, depois daquele momento em que o meu coração se afeiçoou por Jesus Cristo, Jesus se tornou muito especial para a minha vida. A minha relação com Cristo mudou a partir da conversão. Aquela decisão de se crer, aquela decisão de se agarrar a Cristo com mãos vazias, mas pela fé, mudou de uma forma radical a minha existência. É um instante em que o pecador, a Bíblia diz, é capturado, é atraído pela graça que é irresistível. E Deus o atrai e os olhos dele são abertos e Cristo tem um significado diferente do qual ele não tinha até então. Os olhos do homem vê o Cristo e ele é traído pela pessoa maravilhosa de Cristo. E tudo isso é algo que já foi eternamente planejado. Portanto, essa é a característica número 1 que Paulo aponta de mostrar como a conversão é algo maravilhoso. Por que ela é algo tão maravilhoso que é digno de uma festa como essa, de um batismo público? Porque é algo que foi eternamente planejado. Mas não apenas isso. Outro elemento que Paulo aqui no versículo 15 aponta, que torna a conversão algo
extremamente maravilhosa. Não é só que ela foi eternamente planejada, mas que ela foi sobrenaturalmente executada. Não só Deus planejou, mas o próprio Deus executou. A conversão não é um fenômeno psicológico. A conversão não é um fenômeno apenas humano. A conversão não é um fenômeno religioso, emocional. É claro que há aspectos da emoção. Algumas pessoas se convertem com lágrimas, outras pessoas não tanto assim. Mas independentemente dos aspectos emocionais, nós entendemos que a conversão é uma operação de Deus no coração do homem. Não é homem que muda homem. Não é homem que transforma e converte o coração humano. É Deus. E Paulo aponta isso aqui no versículos 15 e 16. Ele coloca de uma forma bem explícita que o sujeito de toda a ação desse fenômeno que ele está aqui redigindo ou testemunhando é Deus. Quando, porém, ao que me apartou, quem é o sujeito da oração? Deus. Deus o separou antes de eu nascer. Me chamou. Quem é que chamou a Paulo? Deus. Basta um pouquinho de português e a gente percebe que o sujeito da ação do ato de chamar é Deus que escolhe, é Deus que chama. E no versículo 16, revelou Cristo a mim. Quem revelou Cristo a Paulo? Deus. Portanto, não é só planejada, mas é também pelo próprio Deus, soberanamente, graciosamente executada. É Deus que faz essa operação. É notório, amados, ver como Deus é o autor e consumador da nossa salvação. Uma verdade fundamental da Bíblia é que a natureza humana não pode ser mudada pelo próprio homem. O homem não pode, mesmo que nós possamos colocar a melhor educação, os melhores princípios éticos, a melhor filosofia, a melhor ética possível. Todo esse esforço, e aqui eu não estou criticando a disciplina, a educação ou qualquer outro sistema humano que tenta melhorar o comportamento humano. Eu só estou dizendo que todas essas ações humanas do homem tentando transformar, tentando mudar o homem, não tem efeito poderoso. É apenas paliativo, comportamental, não vai ao cerne do coração humano, não opera a transformação no nível do coração. Porque quem só pode fazer isso é Deus. É Deus que muda as pessoas. João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados o quê? Os quais não nasceram da vontade humana, nem da vontade da carne, mas de Deus. Essas pessoas a quem creram em Jesus Cristo e que foi dada a elas a autoridade de serem feitos filhos de Deus, João diz e atesta o fenômeno da ação de Deus. Não nasceram da carne, não nasceram da vontade humana. Ou seja, o que está por trás não foi o homem que operou esse nascimento, não foi o homem que regenerou o coração humano, não foi o homem que transformou, mas Deus. É Deus que faz essa obra, é Deus que opera esse milagre. A regeneração, portanto, nas Escrituras é dita como uma operação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz nascer. Jesus falou isso para o Nicodemos. Você precisa nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. Portanto, é uma obra do Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito implanta ou implementa no homem uma nova disposição que foi perdida pelo pecado. Quando o homem pecou, ele se rebelou e se afastou de Deus, ele fugiu de Deus. E essa inclinação passou por todos os homens, todos pecaram. Mas em Cristo o homem tem a possibilidade de ter essas afeições restauradas, porque o próprio Deus, mediante a sua graça, restaura o coração do homem. Ele transforma o homem. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muitos acreditam que podem, por meio da manipulação de atrativos humanos, de psicologia, de terapia, operar mudança profunda no coração do homem. E eis o terrível risco de querer fazer algo que somente Deus pode fazer. Eis o terrível risco de querer o homem tentar mudar o coração por meio de manipulações, por meio de atrativos e afeições, atrativos humanos, ações religiosas. Essa transformação não pode ser operada por homem.
Não adianta aqui, amados, eu ficar fazendo apelo, se converta, tocando música, fazendo choro, manipulando o clima para você se converter. Porque você pode até fazer isso, você pode até ser constrangido por mim, pelo clima, e você dizer assim que se converteu, mas na verdade você não passou por essa experiência. É Deus que faz, homem nenhum faz. O homem meramente é um instrumento de Deus. O pregador simplesmente ele deve pregar a graça. Mas essa operação de levar as pessoas à fé, é Deus que faz essa obra. Um dos mais trágicos e terríveis problemas na igreja moderna, na minha opinião, é que ela está cheia de pessoas que foram agregadas, mas não foram convertidas. Ela não sabe o que é conversão. Meu filho, o que é conversão? Como é que você explica isso? Pessoas que foram gostando do ambiente eclesiástico e foram se acostumando, se acomodando, mas nunca passaram na sua vida. Eu sou mesmo nasci de novo, eu me converti mesmo. Eu entendo, eu posso dizer como Paulo que eu fui apartado, eu tenho essa convicção que Deus me chamou, me restaurou. Eu tenho essa convicção poderosa na minha alma. Deus realmente mudou o meu coração. É fundamental, amados, a necessidade de uma ação de Deus no coração humano. É pressuposto porque o homem é um homem com coração endurecido. O diagnóstico que a Bíblia fala do homem sem Cristo é terrível. O homem está em estado de morte, de cegueira e imergido em trevas. E somente Deus pode fazer essa operação de resgatar o homem nessa condição terrível. Deus não saiu à caça de um coração e de repente achou você, não. Ele simplesmente operou isso porque Ele amou você eternamente, mas Ele executou esse plano de uma forma poderosa no momento da sua história. No momento da sua vida, Deus tornou-se real. Deus mudou o seu coração e os seus afetos. Ele fez aquilo que Ezequiel diz, Ele transplantou o seu coração. Ele fez um transplante, mudou o seu coração de pedra e lhe deu um coração de carne. E Deus nos chama. Eu gosto dessa palavra, nos chamou. Aquele que me chamou, é Deus que chama. É Deus que chama graciosamente, soberanamente. Quando Deus chama, ali se opera a conversão. Agora, as maneiras pelas quais Deus chama são diversas, amado. Deus não é um Deus monótono. O fenômeno da transformação do chamado acontece em qualquer coração convertido. Todo coração convertido foi chamado por Deus. Mas a forma como Deus chama é muito diversa, não é igual. Por exemplo, a forma como Deus chamou Paulo foi andando num cavalo e uma luz brilhou e ele foi chamado ali naquela... Não aconteceu comigo, eu não estava no cavalo, eu não vi luz. E eu me converti. Então, a maneira como Deus opera esse drama da conversão, esse momento em que Ele chama de uma forma poderosa e irresistível, é de uma forma diversa. Algumas pessoas foram chamadas no culto mesmo, ouvindo a palavra, entenderam o evangelho e disseram sim ao Senhor. Outras pessoas foram na sua casa, outras pessoas foram... Aquele ladrão na cruz foi no último apagar das luzes. O último fio de vida que ele tinha, ele se agarrou. Aquele momento foi o momento em que Deus chamou. Deus é muito criativo, Ele encontra várias maneiras para nos atrair, para nos levar, e Ele nos captura de uma forma muito pessoal. Às vezes um homem, de uma maneira, a mensagem vem tão poderosa, que na primeira vez que ele ouve o evangelho, ele joga a toalha, ele levanta os braços e se rende ao Senhor. Mas outras pessoas não, são um processo mais lento, mais gradual, a compreensão vai se ampliando e um processo vai culminar na conversão dele. Esse foi o meu caso. 1 ano e meio, o irmão Tomé, diácono da Igreja Batista Regular em Montese, foi pregando o evangelho. 1 ano e meio, levando, ensinando, instruindo, mostrando a graça do Senhor Jesus. Até que eu me rendi depois de 1 ano e meio de resistência, de compreensão, de luta, de crise. Algumas pessoas se convertem na sua adolescência. E outros se convertem ainda na sua infância. Outros já na idade adulta. É por isso que é muito perigoso, amados, testemunhos, aqueles testemunhos de ex-forrozeiro, ex-isso, ex-bandido, ex-aquilo, ex-aqueles outros. Isso aí é muito perigoso, porque as pessoas olham e acham que conversão é aquilo. Algumas pessoas acham que conversão é aquilo. Aí de repente diz, não, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca trafiquei. Então, para ser convertido, eu tenho que me jogar no poço do pecado para depois sair. Então, a minha conversão não vale nada. A minha conversão é fajuta. Porque o paradigma que se mostra à sociedade, aos evangélicos, os pastores que gostam disso, é apresentar uma conversão assim, bombástica, para impressionar as pessoas. E as pessoas acham que para se converter tem que ser assim. Até então, elas dizem, não, eu não preciso me converter porque eu não sou traficante. Eu não sou traficante.
Ou eu não fui forrozeiro. Ele que estava precisando, eu não. Então, é profundamente lesivo esse tipo de coisa. Veja, amado, toda conversão é um milagre. Amém? Toda. Quando uma criança se converte verdadeiramente, houve um milagre. Quando um bandido se converte, houve um milagre. Quando uma senhora de idade, boa dona de casa se converte, houve um milagre. Os anjos não bateram mais palma para Paulo do que bateu por uma criança que se converteu. Os anjos não fizeram maior festa por Paulo do que qualquer outro pecador que um dia se arrependeu. A mesma festa que um anjo faz para qualquer pecador, seja ele quem for, é a mesma. Não tem grau de festa, porque toda conversão é um milagre de Deus. Não há peso aqui, não há, essa conversão é mais poderosa do que essa. Toda operação de uma conversão que Deus executa no coração do homem é algo sobrenatural, é um milagre. Os anjos celebram da mesma intensidade, não há peso de conversão, ninguém é mais convertido do que outro. É um fenômeno igual. Terceira e última verdade, ela é planejada na eternidade, executada de uma forma soberana, mas ela é inevitavelmente refletida. Olha o que Paulo diz. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Olhe para mim, amados, a terceira e última ideia que eu vejo aqui, que torna a conversão algo maravilhoso, é que ela não só foi planejada na eternidade por Deus, ela não foi só por Deus executada de uma forma sobrenatural, é um milagre, é uma operação do Espírito, mas também Paulo nos aponta outra característica que é o padrão de toda conversão, é essa mudança que transforma o homem, leva o homem a crer em Cristo. A conversão é uma mudança, mas é uma mudança que tem um propósito. A conversão tem um fim. Paulo diz que aprove Cristo, aprove seu Filho, revelar seu Filho em mim. O que Paulo quer dizer? Quando eu li esse texto, amados, a primeira ideia que eu tive é de uma revelação pessoal. Que Cristo foi revelado de uma forma pessoal, interior, íntima por Deus a Paulo. Paulo era perseguidor de Cristo e da igreja, odiava os cristãos e de repente Cristo se revelou a ele. Revelou a ele. E eu entendi que era isso que Paulo estava dizendo. Mas eu fui ver a preposição aqui, aí eu fiquei impressionado. Porque não é revelar em mim, mas em revelar através de mim. Ou revelar em mim no sentido de eu ser um reflexo de Cristo. Revelar em mim é que Paulo está dizendo que o homem está, depois de convertido, ele expressa Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, amados, um sinal muito bom para testarmos a veracidade de uma pessoa convertida. Paulo diz, Cristo foi revelado nele. Não somente no sentido pessoal, mas como se Cristo, ele fosse o espelho de Cristo às pessoas. Revelou através de mim. É tanto que o sentido depois se complementa para que eu pregasse aos gentios. O que Paulo está dizendo, amados, é que a conversão é um fenômeno maravilhoso, do qual, a partir da experiência de conversão, o homem reflete por meio de sua vida Cristo e prega a Cristo. O homem é convertido para algo. Ele é resgatado dessa condição de queda e de morte para algo. A conversão, portanto, nos leva a viver em Cristo e a refletir em Cristo. Cristo é revelado em nós. Ele não se revelou somente a Paulo, mas ele se revela através de Paulo. Através de Paulo. Revelar Cristo em mim. Amados, eis um teste. Cristo é visto na sua vida. As pessoas veem Cristo. Um convertido tem essa marca indelével. Paulo diz, Cristo foi revelado em mim. E eu então vivo de tal maneira que Cristo é visto em mim. Eu sou um reflexo, um espelho da glória de Cristo. A conversão, portanto, é uma mudança poderosa através do qual o indivíduo, outrora morto, é resgatado e é reflexo de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. O convertido, portanto, se torna um canal através do qual a pessoa de Cristo é transmitida. Eis o propósito notável da conversão. Não é apenas nos livrar da condenação eterna. Não é apenas nos livrar do inferno.
Não, é através de nossa vida. Cristo ser proclamado, revelado às outras pessoas. Por meio da nossa vida, a imagem de Cristo é transmitida. Nós que não fomos feitos à imagem, e essa imagem foi distorcida pelo pecado, em Cristo ela é restaurada. E a partir de agora, nós, restaurados, revelamos a Cristo. Uma revelação tão maravilhosa não pode ficar limitada à pessoa, eu pensei. É claro, se Cristo foi revelado em Paulo, isso não podia conter. É tanto que Paulo expressa Cristo em sua vida. Nossa vida, transformada por Cristo, agora é a fonte da qual revelamos Cristo às outras pessoas. Cristo é visto através da sua vida, mas Cristo, as pessoas veem a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo em sua vida. É claro que você é pecador, eu sou pecador. Ninguém aqui está dizendo que depois da conversão nós somos perfeitos. Mas alguém é visto além de você mesmo. As pessoas percebem algum caráter santo que não é de sua origem, porque você não pode ter essa origem. É alguém que está vivendo em você. As suas escolhas, a sua vontade, as suas afeições, os seus princípios têm a marca de Cristo. Cristo está vivendo em você e refletindo em você. Entendo, portanto, que aqui é algo que marca a conversão. Nós somos meios pelos quais a vida de Cristo é transmitida aos outros. Revelou Cristo em mim. Portanto, eis a palavra de conversão. Planejada na eternidade. Não foi um acidente. Executada pelo poder de Deus, não pelo homem. Tendo como um propósito a revelação de Cristo através da minha vida. Eis 3 marcas que fazem a conversão algo maravilhoso e digno de ser celebrado, como nessa noite nós estamos celebrando.